Não, a gente nunca pede de volta uma ficha. Pedir de volta uma ficha entraria em punição. Punição negativa, que está tirando algo agradável que ele já tem. Quando ele erra, a gente simplesmente não dá ficha. Entendeu? Mas a gente não retira. A gente meio que coloca em extinção, então, vamos dizer, não em punição. Tá? Algumas coisas importantes sobre a reforçadora, sobre a consequência. Ela tem que ser imediata. Se a consequência demora, você pode reforçar um comportamento inadequado. Você lembra disso? Você quer fazer aqui comigo? Vem cá. Você vai aparecer no vídeo. Não? Então deixa eu contar pra ela. Entendeu? A Carolina, né? A Carolina vai fazer uma tentativa discreta comigo de imitação motora e ela vai me reforçar, tá? Quando eu acertar. Faz igual. Muito bom. Faz igual. Parabéns. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo? Ela está reforçando o meu comportamento de imitar? Não, ela está reforçando a minha estereotipia. O reforçador tem que ser imediato por conta disso. Se demora, a gente pode acabar reforçando alguma outra coisa que não que a gente quer. Então tem que ser assim. Muito bom! Parabéns! Muito bem! Obrigado. Mas aí, e quando tá no intermitente? Que você não pode reforçar na hora? Quando a gente, na verdade, aqui a Carol está usando só reforço social comigo, certo? Geralmente a gente usa reforço social junto com alguma outra coisa, vídeo, acesso a alguma guloseima e tal. O reforçador social, mesmo na hora do intermitente, a gente sempre usa um parabéns, muito bem, que legal. O que a gente torna intermitente mesmo é o reforçador concreto, tá? É o acesso ao vídeo, ao brinquedo ou à guloseima, tá? Então o reforçador social está sempre ali. Mas ele sempre tem que ser imediato, senão corre esse risco que vocês viram aqui. A gente acaba reforçando respostas totalmente inadequadas. Tá? Rosa. Oi? Cadê? Por exemplo, minha criança só ficava no chão, rodando, o tempo todo. Certo. E aí eu gosto muito de comer, né? E aí eu uso os biscoitos assim, direitinho. E eu já comecei a dar pedacinhos. Como eu não conseguia arrancar ele do chão, né? Nem me juntar ele naquele momento, eu começava a mostrar o biscoito. Aí ele sentava na cadeira. Aí eu dava um pedaço de biscoito. Depois eu nem precisei mais. Exato. Eu só falava com ele. Mas quando eu da mesa, tem biscoito. Né? Aí eu fazia um monte de atividade e eu conseguia. Com o reforçador. Com o reforçador. O reforçador funciona. Vou mostrar. É. E aí você foi então fazendo uma retirada de alguma forma do reforçador. Isso. Né? O comportamento dele foi sendo automaticamente reforçado ali. Perfeito. Oi. Eu só gostaria de pedir para todo mundo que fosse falar. Falar bem alto. Sabe por quê? Eu acho que é muito rico essas práticas de todo mundo aqui, né? Então eu acho que eu gostaria de estar Ouvindo. compartilhando. Ok. Então, gente, preparem a garganta para gritar aí. O microfone, Vamos Diga. complementar isso aí. Fala alto, moça. Se eu mostro um reforçador, por exemplo, para ele voltar para a mesa, se eu pego o reforçador para ele voltar para a mesa, eu tenho que dar O reforçador naquele momento, ou eu faço ele executar primeiro uma atividade e depois eu dou? Depende do seu objetivo. Ele estava fora da mesa, por exemplo. Tocou o timer e não voltou para a mesa. Mas o texto, você está ensinando ele a sentar na mesa ou você está ensinando outra Não, coisa? ele já senta. Mas assim, tem dia que tá rebelde e não quer sentar. Então você Quer ficar em pé. só quando ele fizer a atividade. Aí assim, como é que eu faço ele? Ele só vai conseguir o reforçador se ele voltar para a mesa e fizer a atividade. Eu mostro, mas aí quando eu mostro o reforçador, ele volta. Aí eu quero saber, se eu mostrar Eu ele voltar, eu dou. tentaria sem mostrar até. Mas
eu posso falar pra ela como é que eu fiz? Eu, por exemplo, era só um pedacinho do biscoito, né? Aí eu mostrei o biscoito e continuei com o biscoito. Só que eu não entreguei. Eu continuei segurando e dei a atividade. Aí ele terminou a atividade, eu dei o pedaço. Entendeu? Aí eu fui reforçando o comportamento positivo de realizar a atividade na mesa. Assim, mostrar o reforçador igual ela fez, igual você está sugerindo, pode acontecer. Não tem nada de muito ruim nisso. Mas, idealmente, o reforçador teria que vir quase como uma surpresa para o bom comportamento, entendeu? Porque senão a criança começa a ficar dependente de ficar vendo o reforçador. A gente não quer isso. Vira chantagem, justamente. E na pior das hipóteses, você pode fazer isso, certo? Mas eu tentaria primeiro direcioná-lo direitinho à mesa, pedir uma atividade e aí reforçar. Eu acho melhor. Você pode fazer isso, mas fica uma chantagem. Você quer? Então vem fazer isso aqui. Não é legal. O bacana é que o reforçador apareça como uma consequência bacana da atividade. Tá? Então, em último caso, você faz isso. Tá? O problema também de ficar oferecendo um reforçador para a criança voltar a sentar é que ela pode entender que basta levantar que ela ganha o reforçador. Ela passa a te manipular. Você passa a reforçar, ela sair da cadeira e voltar, e não a fazer a atividade em si. Eu evitaria isso, certo? Isso a gente aprende na marra, viu? A gente aprende na prática mesmo. Eu também fazia igualzinho até que eu percebi que meu cliente começou a levantar muito. Aí eu falei, tem coisa aí. Tem um professor brasileiro que trabalha nos Estados Unidos que ele estava ensinando um garoto a fazer xixi no vaso. E ele conta que o garoto inicialmente não queria de jeito nenhum e ele passou a aprender a fazer xixi no vaso, porque toda vez que ele fazia o xixi no vaso, ele recebia um reforçador muito bacana. O que começou a acontecer é que o menino começou a aprender a regular o xixi para fazer várias e várias vezes seguidas. Ele aprendeu que se ele queria aquilo lá, ele tinha que fazer xixi. Ou seja, ele aprendeu o xixi como uma comunicação de eu quero aquilo. A gente costuma usar um reforçador para fazer xixi e tal, mas acho que esse professor fez uma frequência tão grande que virou uma comunicação. Ele teve que fazer toda uma retomada, uma reprogramação para que o aluno entendesse que se ele quisesse que ele podia pedir, não sabe fazer xixi para pedir. Tá? E deu certo, mas inicialmente foi um problema. Outra coisa, muito, muito, muito importante. Um reforçador nunca reforça para sempre. Então você está lá com o seu aluno, um reforçador super poderoso, super bacana, achando que aquilo lá vai durar a vida toda. Não vai. Talvez no meio da sessão de terapia você tenha que mudar o seu reforçador, certo? O ideal, a gente vai ver aqui um teste de reforçadores, vai treinar, fazer um teste de reforçadores. O ideal é que você sempre tenha mais de uma opção de reforçador disponível, para quando a primeira falhar, você ter a segunda, a terceira, etc. E vai falhar, uma hora vai falhar. Tá? Tem até alguns alunos meus que já estão há semanas e meses até com o mesmo reforçador, mas é questão de tempo até dar problema. Tá? Então a gente sempre tem que ter essa consciência. Outra coisa importante, às vezes, infelizmente, a terapia é muito criticada exatamente por usar reforçadores. Tá? A crítica é usar reforçador. Para essas críticas, a primeira resposta é: sem reforçador você não ensina. O que essas pessoas reclamam é que a gente usa reforçadores concretos, mas esses profissionais, algum reforçador eles dão. Às vezes bem ruim. Às vezes para uma criança com autismo, você falar muito bem não é bom para ela. É bom para o seu ego, talvez, ou você quer que seja bom para aquela criança. Mas às vezes não é, às vezes ela não liga para o muito bem, parabéns. Tá? Mas ainda que ela não ligue, é uma tentativa do profissional de reforçar. E sempre tem um reforçador, senão tem sim. Tá? Na terapia ABA, o que a gente faz é pegar esse conhecimento que a gente tem sobre o reforçador, a importância que ele tem para o aprendizado, é ele que ensina, e usar isso ao nosso favor para conseguir um ensino melhor, certo? Não fomos nós, analistas de comportamento, que inventamos o reforçador. O reforçador não foi inventado. É uma relação do comportamento que a gente descobriu, sistematizou e passou a usar para ensinar. Mas o reforçador existe o tempo todo. Vocês, o tempo todo, na vida de vocês, são reforçados e punidos. Tá?
Apertar o botão do elevador e o elevador chegar, reforçador. Reforçou o comportamento de apertar o botão. Tá com fome, levar o garfo à boca e conseguir comer, reforçador. O reforçador não é necessariamente apresentado por outra pessoa. Na terapia ABA é, mas ele não é, é uma relação do mundo. A gente pesquisando o comportamento descobriu essa relação e passou a usar isso da melhor maneira possível. O profissional que fala que não usa reforçador, então ele não está ensinando. Se quem é contra o reforçador é contra o ensino, tá? Porque o reforçador é uma coisa da natureza normal do comportamento. O que a crítica quer dizer, na maior parte dos casos, é que é contra reforçadores concretos. Prefere só os reforçadores sociais. Mas, infelizmente, repito, nem toda criança responde bem a reforçadores sociais. O nosso objetivo é que isso aconteça, mas não é verdade para todo mundo. A gente precisa, muitas vezes, de um reforçador concreto, pelo menos inicialmente, tá? A utilização só do reforço social não tem problema. Tem problema se a criança não responder bem a reforço social. Um reforço só é reforço se o comportamento da criança muda positivamente, tá? Se uma criança não está nem aí pro muito bem, parabéns ou cócega, e vocês sabem que existem crianças assim, não tem o mínimo sentido você usar só isso como reforçador. Porque é como se você estivesse colocando o comportamento dela em extinção. Na verdade, se uma criança não se importa com muito bem, cócegas ou parabéns, isso nem pode ser chamado de reforçador. É só uma consequência inadequada ali naquele momento. Reforçador é só o que faz com que a criança aprenda de fato, o que faz com que aquele comportamento reforçado seja emitido mais vezes. Sem isso não existe reforçador, tá? Não é reforçador. Isso é muito importante saber, tá? Eu gostaria que todas as crianças com autismo, todos os adolescentes com autismo respondessem aos meus elogios, mas não é verdade. Às vezes eu elogio e eu vejo que não tem nenhuma reação, nenhum aprendizado, tá? Então cuidado com isso. Fiquei em dúvida se eu falo disso ou não, mas eu vou falar, vai, é importante. Agora são 9h25. Uma coisa importante na análise do comportamento é a gente diferenciar entre forma e função do comportamento, tá? Forma ou topografia é como o comportamento parece ser, a aparência do comportamento. E função é, vamos dizer assim, o objetivo, o que o comportamento pretende, o que o comportamento recebe, qual é o reforçamento esperado. A gente sempre diferencia entre a topografia, a forma, e a função, o objetivo, o propósito do comportamento, tá? E é importante porque às vezes o comportamento pode ter formas diferentes, mas a mesma e não a mesma função, a mesma função, tá? Eu posso, na hora de ir embora, fazer assim, e ir embora, ou eu posso dizer tchau pessoal, ou eu posso dizer até a próxima, foi um prazer, posso de várias formas me despedir de vocês. Todas essas formas são diferentes, uma é acenando, ou acenando assim, ou acenando assim, ou até verbais, tchau, até logo, foi um prazer. São sempre formas diferentes, mas servem a mesma função: ser educado e receber um reforçadorzinho social de vocês me responderem de volta, tá? Em formas diferentes, mesma função, despedir-se educadamente. Mas pode ser também que a mesma forma tenha diferentes funções. Um aluno que estuda para não levar bronca dos pais é um aluno está estudando por uma função diferente do aluno que estuda para tirar nota boa. O comportamento de estudar é o mesmo, mas a função dele difere. Ora é para tirar nota boa, ora para não tomar bronca dos pais, tá? É um caso de mesma forma, diferentes funções. Isso é importante quando a gente trata de comportamento, principalmente para lidar com comportamento problema, tá? Sobre comportamento problema eu já dei, mas só retomando rapidinho. A gente sempre precisa saber o porquê do comportamento. Um choro pode ser um choro para obter um objeto, pode ser um choro para fugir da tarefa, pode ser um choro porque bateu o joelho. O choro em si não nos diz o que é o comportamento. A gente precisa saber o porquê do choro para poder lidar direito com o comportamento, tá?
Então a gente diferencia entre forma e função. Eu não vou ficar falando muito disso porque não é o foco hoje. Modelagem. Tá, vamos falar de modelagem também, importante. Modelagem é uma forma de ensinar gradativamente, tá? E eu sempre gosto de fazer uma brincadeira para ensinar modelagem. Brincadeira de quente ou frio, sabe? Todo mundo já brincou de quente ou frio? Já? Quem quer ser o nosso personagem principal, então, nessa brincadeira? Precisa de um voluntário. Vocês vão participar hoje o dia inteiro, então vamos começar, né, gente? Quem quer vir brincar de quente ou frio? Quem? Quem é a Keila? Aê, Keila. Luiz, você fica de policial lá pra Keila? Você lembra da história, né? Keila, você vai ficar de castigo ali fora, eu já te chamo, tá? Põe ela lá pra baixo, Luiz. O que ela falou? Vai fazer um pouquinho? Não dá tempo, não. Deixa eu fazer um pouquinho. Deixa eu vir pra cá pra falar. Deixa eu brincar com aquele de quente ou frio, certo? O que a gente precisa definir isso em nós agora é o que ela precisa fazer. Qual o comportamento que a gente quer que ela faça. O que vocês querem que ela faça? Vai ficar ótimo na filmagem mesmo aparecendo. Comprar um objeto. Comprar um objeto? Tá, então a gente tem que pôr, não dá pra ela ficar pesquisando por muitas vezes. A gente pode pôr um objeto em algum lugar e ela tem que ir lá no objeto, pode ser? Tá. Onde que nós vamos pôr a garrafa d'água? Aí, expõe aí pra mim. Mas deixa visível, tá? Senão também fica muito difícil. Então vamos complicar. Ela tem que pegar a garrafa e colocar de volta aqui. Pode ser? E a gente só vai fazer isso com quente e frio, certo? Só com quente e frio. Então tá bom, vamos chamar ela. Vamos chamar ela, Carol. O Luiz tá aí na escada? Vem cá, Keila. O pessoal tá ansioso pra sua chegada. Só ficava, cadê a Keila? Ela não vem. Sabe brincar de quente e frio, então, né? Então você vai ter que se mover por aí. Eu só vou dizer se quente ou frio. Você tem que fazer. Não, claro que não. Eu só vou falar quente ou frio. Você tem que fazer alguma coisa. Eu só vou falar se você está próximo ou não, dizendo quente ou frio. Pode começar. Tá esquentando. Esfriou. Esfriou, esfriou, esfriou. Esfriou, esfriou. Esfriou, 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 esfriou. Esfriou. Tá esquentando. Tá frio, tá frio, tá frio. Tá frio. Tá frio. Eu não falei que tá quente, falei que tá esquentando. Presta atenção. Tá frio aí. Tá frio. Tá frio, tá muito frio, Keila. E pra trás tá mais frio ainda. Movimente-se, moça. Não fica dando dica, senão estraga a brincadeira, gente. Tá muito frio, muito frio. Muito frio, Keila. Muito frio, Keila. Muito, muito frio. Gelado. Ai, Jesus. Tá muito frio, Keila. Ai! Tá muito... Não fica falando, gente. Tá esfriando, tá muito frio. Tá mais frio ainda, mais frio ainda. Mais frio. Keila, você sabe a diferença entre quente e frio? Não, só tá esfriando até agora. Aí esquentou bem pouquinho, mas muito pouquinho, Keila. Tá frio já. Tá muito frio, Keila. Tá muito frio, Keila, muito frio. Ai, gente, é por aqui eu pagasse, Tá muito frio, que tá congelado. Tá muito frio, Keila. Muito frio. Ai, ai, ai. Não fica falando, tá muito frio, Keila. Aí esquentou um pouquinho, bem pouquinho, mas esquentou. Esquentou um pouquinho, esquentou um pouquinho. Tá esquentando.
esquentando. Opa, esquentando um pouquinho, tá esquentando um pouquinho. Tá frio, tá frio, tá frio. Aí, esquentou, esquentou. Tá frio, tá frio, tá frio. Frio, frio, frio. Frio, esquentou um pouquinho. Esquentou um pouquinho. Esquentou, esquentou, esquentou. Aí tá frio, aí tá frio. Aí tá frio. Tá frio, Keila. Tá frio aqui também. Tá frio. Tá frio, Keila. Tá frio, tá frio. Mas tá esquentando. Tava esquentando, tá quente, tá esquentando só. Lá tá frio, você já foi lá. Tá frio aí também. Tá frio. Tá frio, Keila, muito frio. Tá esfriando, Keila. Isso, para aí tá esquentando, aí tá frio, tá frio. Tá frio. Tá frio, tá frio. Tá muito frio, Keila, aí. Tá frio, tá frio. Aí, melhorou, melhorou. Ai, gente. Tá quente ou tá frio? Tá frio. Parado tá sempre frio. Parada é a friaca total. É. Tá frio aí, Keila. Tá frio aí. Tudo aí tá frio aqui, tá congelado essa região. É. Aí pra aí tá frio, tá aí pra aí esfria. Pra cá esquenta, pra cá esquenta. Esquenta, esquentou, mas já esfriou. Se mexe, mulher, tá esquentando. Tá frio aí. Aí o negócio esquenta. Tá esquentando aí, esquenta. Esfriou, esfriou, esfriou. Esfriou, esfriou, esfriou. Esfriou, 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 esfriou. Aí esquenta. Aí esquentou. Esquentou, esquentou. Muito bom, tá bem quente. Tá muito quente, mas não acabou. Não acabou. Não, esfriou, esfriou, esfriou. Não, tá frio. Isso, tá quente, tá quente. Tá quente. Acho que tá bom, né, gente? Tá bom, né? Tá bom, Keila, valeu. Ia demorar até dá, mas ia demorar muito. Não, pode me dar, cara. Dá pra passar aqui? Você ficou muito parada, Keila, tem que se mexer. Eu tava esperando eu desistir. Mas é que eu falava, tá esquentando, você já achava que tava quente. Foi uma questão de interpretação de texto. Mas ela é Né? Quando eu não é que chegou no lugar. Quando eu falava esquentando, você já é aqui. Não. É aqui, é tipo quente, muito quente, entendeu? Foi interpretação de texto. A gente usa modelagem para crianças especiais. Eu poderia, a Keila já é uma adulta, tal, inteligente, conhece linguagem. Eu poderia, ela chegando aqui, falar para ela: Keila, a resposta correta é pegar a garrafinha que está ali no canto e trazer até a mesa. Tá? Mas às vezes com nossas crianças, com nossos alunos, sejam adolescentes, adultos, enfim, não funciona falar algo tão complexo. Não dá certo dar uma regra tão complexa. A gente tem que fazer uma modelagem. Pegar um comportamento e ir reforçando evoluções desse comportamento até chegar no que a gente quer finalmente, na resposta final. Vou dar um exemplo. Então, consiste em reforçar formas de resposta cada vez mais próximas da forma final desejada. A gente chama isso de aproximação sucessiva. E não reforçar outras topografias, tá? Ao fim do procedimento, as respostas vão se tornando mais frequentes e a gente consegue chegar no resultado final. Eu fiz essa modelagem que eu vou mostrar para vocês com um aluno meu. Ele estava começando a repetir o que a gente falava, mas ainda de forma bem ruim. A gente queria melhorar a dicção dele, vamos falar assim, e melhorar o comportamento dele de repetir o que a gente falava. Especificamente, a gente queria ensinar para ele a pedir o melhor reforçador que ele tinha, que era a TV. Ele gostava muito de ver desenhos na TV, Cartoon Network, Discovery Kids, esse tipo de coisa. Era um reforçador que